Abriria agora então um pequeno período de 10 minutos para uma ou duas questões que possam querer colocar à mesa. Ninguém quer colocar as perguntas? Eu não sei se não há nenhuma questão. Está toda a gente esclarecida? Professor, eu só queria esclarecer aqui uma questão. Um dos concorrentes que esteve no Banif tem 2 licenças bancárias em Espanha. Então, Muito boa tarde, muito bom dia. Eu tenho uma questão para o Dr. Jorge Tomé. Dr. Jorge Tomé, é um prazer voltar a vê-lo. Já há muito tempo não nos encontramos. Esse famoso plano que era tão bom para o Banco de Portugal, o último, o tal, não é? Que implicava a existência de um veículo, qual era o volume de ativos que ia para o veículo? E quem é que financiava esse veículo? Isso era a primeira questão. A outra era, se os rácios do banco eram tão bons, eram os melhores praticamente da banca, como é que foi possível, durante 1 ano e meio ou 2 anos, não ter encontrado comprador para o banco, total ou parcialmente? Terceiro, como é que a gestão do banco colabora em colocar nos clientes do banco obrigações de um dos acionistas, no caso, a Rentipar, os famosos 60 milhões de euros, que essas pessoas nunca irão recuperar. Não? E quarto, não tenho certeza, afinal de contas, foi vendido o Banif ou foram vendidos os ativos e os passivos? E quais? O Santander comprou ativos e passivos ou o Banif? Portanto, quanto eu interpreto, o Santander comprou passivos e ativos e pagou a diferença entre os ativos e os passivos. E também há uma questão que não tenho clara para mim, se existe ou não a tal garantia a parte dos ativos. E se ela existir, quem é que os escolheu? Foi a DGCOM ou foi o Santander? Muito obrigado. Cumprimento. De facto, há muito tempo que já não o via. Muito bem. Relativamente às suas questões. Primeiro, o último plano de reestruturação do Banif. De facto, no último plano de reestruturação, previa haver um banco limpo e o veículo com os ativos imobiliários e créditos não performantes. O ativo que foi constituído, ou ia ser constituído, os ativos foram separados do chamado Banco Limpo, tinha um valor nominal de cerca de 1,6 mil milhões de euros e um valor contabilístico de 1.000 milhões de euros. Devo dizer que nós, na altura, lançamos um concurso para a cotação desses ativos. Primeiro, esses ativos estavam avaliados de acordo com as regras absolutamente estritas do Banco de Portugal e todos estavam avaliados, nomeadamente os ativos imobiliários, todos em 2015, por avaliadores certificados pelo Banco de Portugal, pela CMVM, etc. Portanto, dentro das regras perfeitamente normais, regulamentares. E esses ativos imobiliários até tinham uma mais-valia potencial de cerca de 100 milhões de euros. Obviamente que essas avaliações, como nós sabemos, de qualquer ativo, é feita sempre numa base de continuidade de gestão e não é vender, pegar 1.000 milhões de ativos e dizer assim, olha, ponho em mercado e faço a venda amanhã, que é a chamada venda forçada, ou
Se nós queremos isolar esses ativos e pô-los em venda forçada, obviamente que isso vai ter uma perda, até porque o mercado é muito estreito, aparecem poucos compradores e, portanto, limita, obviamente, o preço do ativo. Mas abrimos um concurso, convidamos cerca de 40 entidades internacionais e nacionais para cotarem esses ativos em venda forçada. E devo dizer que tivemos propostas para compra em venda forçada, ainda sujeitas à negociação, que podiam claramente melhorar esses ativos, que daria uma perda de cerca de, não chegava a 300 milhões de euros. Portanto, face ao seu face value, digamos, seria cerca de 20%. Quem é que financiaria? A questão foi a pergunta. Se fosse vendido, estava financiado. Não, fosse vendido, mas alguém tinha que assumir a perda. Neste caso era a perda do banco. Portanto, a questão acho que está respondida. Relativamente depois à capitalização do novo banco, do Banco Limpo, obviamente que apresentamos dois cenários. Um cenário era uma pequena capitalização que o Banif tinha que fazer, em que o Estado entrava na parte dele, como qualquer acionista, e os privados entrariam na parte deles, como qualquer acionista. Primeiro cenário. Segundo cenário, se a Direção-Geral de Concorrência não aceitasse esse cenário, então poríamos logo à venda o Banco Limpo e, portanto, a parte do Estado. Portanto, seriam os dois cenários que apresentamos no plano da estruturação. Segunda questão. Se o banco tinha tão bons rastros, por que não foi vendido em tempo? Bem, os rastros do banco, o banco passaria a ter os melhores rastros do sistema se o plano de estruturação que apresentamos, último à Digicon, tivesse sido aprovado, com a venda do tal veículo e com a capitalização do banco. O banco, antes, em termos de rastro de capital, estava a cumprir claramente os mínimos regulamentares, mas um dos problemas que o banco, de facto, tinha é que tinha um rastro de capital, num nível 1, relativamente baixo. Portanto, isso sabíamos. O mínimo era os 8%, nós estávamos com 8,5%, e, portanto, obviamente, estávamos com uma série de medidas para melhorar o rácio até ao final do ano, e ele iria melhorar nas nossas contas para cerca de 9%, mesmo que não se fizesse nada, não se fizesse o tal veículo, não se vendesse o banco, etc., mas o rácio não era confortável, em termos de rácio de capital, não era. Estava a cumprir. Não, esses que o Dr. Ricardo Cabral refere é da após a medida de resolução. Suponho eu, mas o Dr. Ricardo Cabral. O banco, antes, cumpria claramente os rastros regulamentares, isso não tinha nenhuma dúvida. Agora, o rastro de capital, não se pode dizer que era folgado, porque não era. Esse é, aliás, um dos problemas que o banco tinha, no meu ponto de vista. E por isso precisava ser capitalizado, fazer o tal veículo, etc. A questão da Rentipar. Devo dizer que essa emissão da Rentipar teve lugar em 2011. Esta administração só entrou em março de 2012, mas também devo dizer que essa emissão da Rentipar teve autorização do Banco de Portugal para a Rentipar a fazer a emissão e colocá-la na rede bancária do Banif em 2011. Mas é uma emissão que esta administração, obviamente, é uma emissão, uma operação que antecede esta administração que esteve no Banif. Relativamente à sua última pergunta, da venda de ativos e passivos ou venda do Banif, de facto, o que aconteceu no dia 19 e 20 não foi uma venda do Banif, foi uma liquidação forçada do Banif. O Banco de Portugal, com a Digicon ou sem Digicon, não sabemos, fez ali uma divisão de passivos e ativos, com o Santander. Outra questão que para mim é outra dúvida, tendo o Santander feito uma proposta no âmbito do concurso, porquê que não foi essa proposta, já que queria que fosse o Santander,
porque é que não discutiram e não melhoraram a proposta de Santander, que era bastante melhor do que a resolução que foi encontrada? Outra dúvida que eu tenho. Tudo o resto que surgiu nessa tal resolução e nessa divisão de ativos e passivos é tudo opaco. Nós ainda não sabemos hoje que ativos é que foram para o Santander, que passivos é que foram para o Santander, não sabemos nada. Portanto, a que preços é que foram, nada disso é conhecido. Portanto, temos umas contas, o professor Ricardo Cabral tem umas contas, eu também tenho umas contas, por exclusão de partes, dentro da informação que é pública, mas, ao certo, não sabemos, porque não sabemos nem que ativos é que foram para o Santander, nem que passivos é que foram para o Santander, nem a que preços é que foram, com garantias, sem garantias, não sabemos. O ter capital folgado ou não folgado é um exercício filosófico quase, peço desculpa por dizer isso, não interessa. Cumpre os rastros de capital ou não cumpre os rastros de capital, ok? E, portanto, não pode haver intervenção pública num banco que cumpre os rastros de capital, não pode, ponto final parágrafo. Depois há várias questões. Há vários rastros de capital que são definidos para criar confusão e, portanto, tornar a mensagem menos clara. Os americanos nisso são mais simples e vão mais ao ponto. O rastro de capital, como a Equity Tier 1, que é mesmo o mínimo absoluto, que não pode ser violado, é de 4,5%. O rastro de 7% tem uma almofada que pode ser temporariamente violada, 2,5%. Significa, por exemplo, quando o banco viola esses rácios, está obrigado não pode distribuir dividendos, tem certas restrições à gestão, ao tipo de transações que pode fazer, à remuneração da gestão, etc. Mas os 3 indicadores que eu referi mostram um banco capitalizado. É evidente que eu não sou auditor, não conheço as contas do Banif, sei que as contas estavam auditadas, sei que havia equipas do BCE e do Banco de Portugal a fazer várias auditorias ao banco neste período, mas isso não interessa. As contas até podiam ter imparidades lá, mas têm que ser provadas, em primeiro lugar, antes de haver intervenção pública. Portanto, tem que haver um processo em que há uma intervenção pública, há audiência prévia, certamente que a gestão do Banif iria se pronunciar, e se houvesse uma decisão final a dizer os rastros de capital não são estes, são mais baixos. E então, sim, faz-se uma intervenção. O que não pode é, num futuro qualquer, vai faltar capital ao banco, portanto, nós entramos aqui em força e expropriamos propriedade privada e pública. Muito obrigado. Há uma outra questão que é importante dizer. Deve ficar, efetivamente, na consciência das pessoas as palavras do Dr. Jorge Tomé relativamente à intervenção que o administrador do Banco de Portugal do Estado teve enquanto foi gestor do Banif. Porque a Comissão de Inquérito ainda há de lá chegar e ele não pode dizer mais, não é? Isto é inacreditável o que se passou. Como é que um administrador nomeado pelo Estado é a seguir nomeado vice-governador para a supervisão bancária, não é? E no fim a gente tem esta bomba em cima de nós. Só aqui uma questão que é importante, tem a ver com a valorização dos ativos, a venda do banco, etc. Não é indiferente de vender um banco sem o plano de reestruturação aprovado ou vender o banco com a reestruturação do plano sem estar aprovado. São coisas completamente diferentes. É que isso condiciona e limita muito o preço dos ativos, como é óbvio. Se o plano de reestruturação do Banif tem sido aprovado numa das fases, ou na fase última, ou na fase intermédia, obviamente que a venda do Banif era muito mais fácil fazer-se e com recuperação do valor para o Estado. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, vender um banco sem o plano de reestruturação estar aprovado, em que o comprador ainda tinha que ir negociar com a Digicom os remédios, as limitações, isto e aquilo, aquilo outro, e saber se era aprovado ou não era aprovado, isso limita muito o valor dos ativos a vender. Portanto, esta questão da Digicom nunca ter aprovado o plano, obviamente que prejudicou imenso
o valor do banco e a venda e a oportunidade da venda numa altura muito mais consentânea para se vender o banco antes do final do ano, etc, etc. Portanto, e mesmo que tivesse aprovado o plano, o último que apresentamos, obviamente que a venda do banco seria feita em condições muito mais competitivas, muito mais favoráveis para os acionistas, para o Estado e para toda a gente. Muito obrigado a todos e agradeço mais estes esclarecimentos, agradeço aos meus colegas de mesa, agradeço-vos a todos e queria informar-vos que faremos um pequeno intervalo de 5 minutos, no máximo 10, e depois retomamos com o próximo painel. Muito obrigado.